pessoal, estou passando para deixar um vídeo para nós, né? Para continuar nosso estudo de gramática. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, orações subordinadas e substantivas. E vocês devem me perguntar por que a gente continua estudando gramática num período tão próximo do Enem, né? E eu posso responder para vocês que o estudo de gramática ele é muito importante, porque nós estamos buscando nos aperfeiçoar na competência 1 da nossa redação e também, quando nós interpretamos textos, é muito importante que nós tenhamos o domínio de alguns conceitos gramaticais para facilitar o nosso entendimento, principalmente quando se trata de Enem, porque algumas pessoas dizem que o Enem não cobra gramática, porém isso é um engano. O Enem cobra sim a gramática, só que cobra de uma forma bem contextualizada. E é importante que o aluno tenha domínio desses conceitos, para que se dê bem nessa prova também. Então, como eu disse, o assunto de hoje é bem interessante e eu vou dividi-lo em dois momentos. Essa é a primeira aula e logo depois vocês receberão a segunda aula. E a gente vai entender por que orações subordinadas substantiva. Porque essas orações elas vão exercer função sintática típica do substantivo, tá certo? Quais são essas funções? É o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, o predicativo e o aposto. Assuntos, conteúdos que nós já estudamos, né, antes da pandemia. Então eu acredito que se alguém tiver com dificuldade de entender, que volte lá nas suas anotações, no próprio conteúdo que a gente já estudou e faça uma revisão desses conceitos, tá ok? As orações subordinadas substantivas, elas podem ser chamadas de desenvolvidas ou reduzidas. Elas são desenvolvidas quando elas são introduzidas por conectivos. E quem são esses conectivos? As conjunções integrantes, o que e o se, apenas essas duas conjunções, né, integrante, elas são diferentes um pouquinho das conjunções coordenadas e das conjunções subordinadas adverbiais, porque as outras, tanto uma como a outra, elas têm sentido, elas apresentam significado, elas carregam semanticamente sentido dentro delas, né? E aqui o que e o se, elas são vazias de sentido, elas não apresentam nenhum sentido, elas servem apenas para ligar a oração principal, que é a primeira oração, a oração subordinada, tá? E além de introduzir as orações subordinadas substantivas pelas conjunções integrantes que e se, eu também posso introduzir essas orações pelos pronomes ou advérbios interrogativos, em orações interrogativas indiretas. Vamos para os exemplos. Primeiro exemplo eu tenho aqui, ó, a oração principal, que espero. Quando eu analiso a primeira oração, que é a oração principal, e eu quero chamar a atenção de vocês para isso, quando forem analisar as orações subordinadas substantivas, não se preocupem em analisar a segunda oração, a subordinada. Se preocupem em analisar a primeira, pois o termo que falta na primeira é o termo que constitui a segunda, ok? Então eu venho aqui, eu analiso a primeira, não é? Espero. Quando eu digo espero, eu tenho uma oração com sujeito. Quem é o sujeito? Eu, um sujeito desinencial, que eu posso identificá-lo pela desinência do verbo. Eu espero. Pronto, essa é a minha oração principal. E aí eu vou me perguntar, o que falta nessa oração para que ela tenha sentido completo? E aí eu tenho o sujeito e eu tenho o verbo. E eu pergunto, quem espera, espera algo, não é isso? Então eu tenho um verbo transitivo direto. Então se eu tenho um verbo transitivo direto, logo me faltará o objeto direto, não é? Então, se está me faltando o objeto direto, então ele está depois do verbo. E aí, quando eu analiso quem que me aparece, a conjunção integrante, e o que eu espero? Que você sempre alcance seus objetivos, é o que eu espero, que vocês alcancem seus objetivos, tá? Agora, observe que o meu objeto direto é justamente uma oração. E tá aqui, ó, o verbo introduzindo o meu objeto direto através de uma oração,
que essa oração vai ganhar o nome de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? E aí eu tenho mais dois exemplos aqui. Perguntam quem os acompanhará. Observe, eu vou sempre me ater à primeira oração, que é a oração principal. Eu tenho aqui verbo na terceira pessoa do singular, então eu tenho um sujeito indeterminado. Ok, eu tenho um sujeito. E aí, pergunto. Quem pergunta, pergunta algo para alguém, mas eu tenho um verbo transitivo, eu tenho um VTD, não é? Quem pergunta, pergunta algo, tá? Então, perguntam quem os acompanhará. Observe que eu tenho aqui o pronome interrogativo e logo em seguida eu tenho uma oração subordinada, tá? Eu tenho um verbo aqui que está completando o sentido desta oração. Eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta de novo. E no terceiro exemplo, a mesma coisa se repete. Eu tenho de novo aqui a primeira oração, tenho aqui o pronome interrogativo. Então, o que eu posso entender? As orações subordinadas desenvolvidas, elas são introduzidas ou pelas conjunções integrantes ou por um pronome ou advérbio interrogativo, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as reduzidas. As reduzidas são orações que elas não apresentam o conectivo, ou seja, não tem a conjunção, nem os pronomes, nem os advérbios. Elas são apenas justapostas, tá? E o que eu posso observar? Que o verbo da segunda oração, eu vou voltar bem aqui rapidinho. Nessas orações desenvolvidas, os verbos sempre vão estar conjugados. Eles sempre vão estar aqui, conjugados. Já aqui, olha, na oração reduzida, o verbo sempre virá em uma das formas nominais. Ou ele vai se apresentar no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, tá? Ele nunca virá conjugado, ele nunca, e nem vai ter a conjunção, o conectivo, tá? Então, vamos lá. Vamos aos exemplos. No primeiro exemplo eu tenho, a garota afirmou. Eu analiso o primeiro exemplo, eu analiso a oração principal. E eu vou perceber aqui que eu tenho o sujeito simples, que é a garota, e eu tenho aqui o verbo afirmar, tá? E aí eu me pergunto, quem afirma, afirma algo, tá? Então ele é um verbo transitivo direto, não é? E aí eu venho, olha como que eu completo. O que foi que a garota afirmou? Afirmou precisar de ajuda. Olha, o meu objeto direto é introduzido através de uma oração. E essa oração, o verbo se encontra no infinitivo. Então, eu vou chamar essa oração de oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Ela é reduzida por quê? Porque ela não apresenta um conectivo e porque o verbo da segunda oração se encontra em uma das formas nominais, no caso, infinitivo. E eu tenho o segundo exemplo. Ele gostava. De novo, eu tenho, analisando aqui a primeira oração, eu tenho o sujeito e eu tenho o verbo gostar. E eu me pergunto, quem gosta, gosta de... Com licença. Quem gosta, gosta de... Não é isso? Eu gosto de sorvete. O verbo gostar precisa de um complemento. Ele precisa de um complemento. No caso, esse complemento vai ser introduzido por uma preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto, tá? Eu tenho um verbo transitivo indireto e se eu tenho transitivo indireto, eu preciso de um objeto indireto. Tá aqui o meu objeto indireto, Ele gostava de olhar os espelhos. O meu objeto indireto é uma oração com o verbo no infinitivo. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta reduzida de infinitivo. E eu digo, tive vontade de ir-me embora. A primeira oração, tive vontade. Eu tenho aqui um sujeito elíptico, eu tive. Sujeito elíptico e quem tem algo. O que eu tive? Vontade. Tá aqui o meu objeto direto. Professora, então eu tenho tudo nessa oração. Tenho tudo? Analise a oração. Eu tenho aqui o nome vontade. E quando eu digo, eu tive vontade, se eu não completo, você vai me perguntar, vontade de quê? E aí eu vou ter que te responder.
eu vou dizer que eu tive vontade de ir-me embora, tá? E ó, o complemento do nome foi introduzido através de uma oração. Se eu estou completando o nome, eu tenho um complemento nominal, não é isso, pessoal? Eu tenho um complemento nominal introduzido por uma preposição obrigatoriamente. Então, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, reduzida de infinitivo. E aqui no quarto exemplo eu tenho: o melhor remédio era conversar. Eu tenho a primeira oração aqui, o período, eu tenho a oração principal e eu vou analisar a oração principal. Eu vou ver que eu tenho o sujeito simples, que é o remédio, e eu tenho era, que é verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, depois do verbo de ligação, obrigatoriamente, vai me aparecer o predicativo do sujeito, não é isso? Então, a minha oração principal, ela falta exatamente o predicativo do sujeito. Então, se está me faltando o predicativo do sujeito, ele está aqui, ó. Está aqui o predicativo do sujeito. Quem é o predicativo do sujeito? A oração conversar. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida de infinitivo.